A sabedoria dos seres humanos é loucura para Deus. Esse é o ponto. Porque a nossa inteligência limitada é a inteligência que está num veículo. A inteligência de Deus é a que está em cima, vendo todo o território. Então você acha que está tomando o melhor caminho. Mas quem está vendo de cima percebe a loucura da sua decisão. O desatino da solução humana. Percebe? Então nós ostentamos uma autossuficiência, como se nós fôssemos os artífices de tudo, como se nós fôssemos capazes de gerir sem Deus. Percebe isso? Percebe isso? Faça uma estatística. A maioria das pessoas faz a prece quando a coisa aperta. Quando o problema já está instaurado. Quantas pessoas que você conhece que faz prece antes de tomar uma decisão? Não. Aí quando aperta, quando tem dor, quando é um problema no filho, um problema na família, nós vamos correndo fazendo oração. Fica orando 24 horas. Mas orou antes de tomar a decisão? Orou antes de fazer a escolha? Não é? Então isso lembra, eu considero essa atitude de oração sonrisal. Ou oração sal de fruta. Quer dizer, a oração que você usa quando a indigestão já está instaurada. Não é? E aí a gente não compreende. Não compreende por quê? Os apóstolos, que eram pescadores, eu acho isso curioso, hein? Que hora que acorda um pescador aqui em Fortaleza? Umas 4, né? 4:30. Você pega o evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e diz assim: os apóstolos, ao amanhecer, acordaram, foram para o barco, Jesus já estava orando num monte. Percebe? Então, eles acordavam e iam para a atividade, porque não está no piloto automático, não é? Não é assim? Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? WhatsApp. É claro, não é? Acordou, abriu o olho, deixa eu olhar o WhatsApp. Deixa eu mandar umas mensagens aqui. Não é isso? Os apóstolos também acordavam e já iam para o zap, né? Acordava e ia para o barco. Jesus acordava e ia para o monte orar. Por quê? Porque ele era incapaz? Porque ele não tinha discernimento? Porque ele não tinha autocontrole? Não, ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Mas é por isso. Por isso que ele era o Cristo. Porque você só é verdadeiramente forte e grande se estiver em comunhão com Deus. Então ele acordava e orava. Orava, pedindo a Deus a condução e a inspiração para o dia. E é realmente comovedora a sua entrada em Jerusalém. Antes de ser preso, ele ora no Jardim das Oliveiras. E muita gente,
Porque a gente lê apressado o Evangelho, não vê a visão da sequência. A gente acha que Jesus foi preso, fala, uai, fui preso. O que está acontecendo? Deixa eu perguntar para Deus aqui. Depois você pega lá o Evangelho de Mateus, de Marcos. Observa lá. Antes de Jesus ser preso, sabe quantas vezes ele avisou que ia ser preso? 3. Que está registrado. Se está registrado que é 3, ele deve ter avisado umas 10. Porque a gente não lembra do que Jesus fala, não é mesmo? A gente esquece. Ele deve ter falado muito mais. Os apóstolos registraram 3. 3 vezes ele falou. Então, os únicos surpreendidos são os apóstolos, que só receberam 3 avisos. Ué, vai ser crucificado? Gente, mas Jesus só avisou isso 3 vezes, não é assim? Agora o pastor, ué, vai ter o congresso no Ceará? Gente, mas a federação só avisou 4 vezes. Né? Percebem? Eles tinham sido avisados. E quando aconteceu, antes de acontecer, Jesus estava em oração no Jardim das Oliveiras, no monte, ali, com a visão para Jerusalém, em prece. Em prece. Por ele? Por ele? Eu acho engraçado isso. Né? Eu acho engraçado porque Jesus muitas vezes é um espelho e a gente projeta nele as nossas fraquezas. Né? Então, você vai assistir filme de Jesus, é curioso, né? Então, tem uns filmes assim que colocam Jesus chorando assim, né? Meu Deus, eu vou ser crucificado, meu Deus. Pai, afasta de mim esse cálice. Eu estou com tanto medo de desencarnar, não é? E a pessoa esquece de conectar essa passagem com a passagem que ele conversa com Simão Pedro. E ele fala, quando Simão Pedro começa com choramingo, não, mestre, você não vai ser crucificado. Não, isso não vai acontecer. Ele afasta de mim. Não é? Chama a atenção do Pedro. Pela fragilidade. Pela incompreensão, pela falta de confiança. Ele não consegue conectar. Chorava por nós. Chorava por nós. Chorava por nós. Naquele momento, da sua crucificação, nós estávamos escrevendo a transição planetária de hoje. Nós estávamos semeando o suicídio de hoje, a loucura de hoje. Porque diante da humanidade estava a possibilidade da regeneração e da transformação espiritual dos rumos evolutivos do planeta. E nós dispensamos.